gratidão e honra. E não tem como falarmos de gratidão e honra se não colocarmos oferta no meio. Amém, queridos? Então, abra o seu coração, eu creio que Deus continuará falando profundamente com você. Eu quero dar um pequeno testemunho. Hoje pela manhã eu estava orando um pouquinho sobre essa palavra, e eu senti no meu coração de trazer esse testemunho de maneira bem resumida, até porque o assunto que nós vamos falar, eu aprendi nessa época que eu vou estar falando algumas coisas, parte disso que nós vamos estar falando aqui aos irmãos. Então eu aprendi em tempos atrás, por isso que eu quero trazer esse testemunho assim bem resumido. Nós ouvimos falar da nossa querida pastora, né, pastora Heloísa, que foi estar com o Senhor, e sinceramente quando eu fiquei sabendo da notícia, o meu coração ficou muito assim, né, apertado, porque eu sempre tive um bom relacionamento assim com o pastor Risonilson, né, da época lá de Santarém, e nós sentimos muito, mesmo sabendo que ela foi estar com o Senhor, mas nós sentimos, porque somos uma família. Amém, amados? Glória a Deus. Muito bem. Então eu estava relembrando algumas datas aqui sobre o meu testemunho. A minha conversão foi em 1982, converti. Eu lembro que estava fazendo uma campanha de cura e libertação, e o pregador era o pastor Eibe. Até acho que ano retrasado, o pastor Eibe veio aqui para o Mato Grosso, para ir numa conferência lá em Sinop. Aconteceu um problema no voo, e ele conseguiu chegar até em Cuiabá, e eu tive a grande honra e privilégio de levar ele lá em Sinop de carro. E eu lembro que, conversando, ele lembrou disso, né? Ele até falava lá para os assessores dele, olha, ele fala Uberval, né? Uberval converteu naquela época e tal. Então ele lembrou de alguns desses detalhes. Uma outra data importante na minha vida foi meu casamento, em 1988. Casei com a mulher mais linda, né, do meu universo, como o pastor Elcio sempre fala, né, com respeito à pastora Marlene. E nesses dias agora nós passamos um susto, quando ela precisou passar pela segunda cirurgia. Eu estava lá em São José do Rio Claro, minha filha ligou para mim e falou, pai, a mãe vai precisar operar novamente. E eu só fui para essa viagem devido a um compromisso que nós tínhamos lá, e também antes de eu sair aparentemente estava tudo bem, mas de repente aconteceu o inesperado. E a minha filha falou assim para mim, ligou chorando, apavorada, falou, a médica falou que é muito difícil, talvez ela não vá resistir. Já tinham preparado a UTI e tudo, né, devido a algumas outras complicações. E eu assim não fiquei desesperado, apavorado, porque nós temos Deus, né, na nossa vida. Mas eu falei para Deus, Deus, não estou pronto para perder essa mulher agora. Eu nunca vou estar pronto para perder, assim, a minha esposa, né? Então, eu lembro que eu passei uma boa parte da noite lá, orando, clamando, e os irmãos também estavam orando, e Deus deu vitória. Amém? Deus é fiel. Aleluia. E eu lembro que no ano de 1991, nós fomos desafiados pelo pastor Lucas, que foi o fundador da Missão Paz, a irmos para um seminário chamado SED, lá bem no meio da grande bacia amazônica, e nós passamos 8 meses ali. E fora esse seminário, nós podemos fazer tudo aquilo que a igreja oferecia nessa área de ensino, sobre o Instituto Bíblico, ITM, CLT, TEDC e outras siglas, né? Então, graças a Deus, podemos aproveitar. E quando eu cheguei lá nesse seminário, o próprio pastor Lucas falou assim, Roberval, eu tenho um desafio para você. E eu falei, mande lá. Ele falou para você assumir uma igreja, que era uma igreja no bairro bem periférico, chamada Igreja da Paz de Santana, na época. Então, era uma igreja assim, bem periférica, né?
E lá, então, nos assumimos, fomos consagrados. A ordenação veio depois, mais na frente, mas fomos consagrados, o próprio Lucas. Então, por que eu falei tudo isso? Para falar um pouquinho sobre essa igreja. Quando nós assumimos essa igreja, ela era uma igreja muito pobre. Eu vou usar essa palavra para você entender claramente. Pobre no sentido financeiro, pobre no sentido espiritual. Só para você ter uma ideia, eu lembro uma certa vez, nós estávamos celebrando o culto de Santa Ceia, e quando a irmã trouxe o copinho, esses copinhos descartáveis, o copinho estava assim meio roxo, eu fiquei olhando para aquele copo, e eu falei, irmã, eu nunca tinha visto copo dessa cor. Aí ela falou assim para mim, não, pastor, é porque eu guardei da ceia passada, eu deixei para essa aqui, para nós celebrarmos agora. Eu falei, irmã, isso está repreendido, está amarrado em nome de Jesus, porque isso é espírito de miséria, nós não aceitamos isso. E na verdade, tinha mesmo um espírito de miséria ali, porque a prosperidade, nós entendemos que ela começa na mente da pessoa, quando nós entendemos a palavra. Por isso que a palavra fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Então eu lembro que eu fiquei revoltado com aquela situação. Então o desafio do pastor Lucas para mim foi o seguinte, o Beval, assume a igreja, de todo o dinheiro que entrar, tu paga a água e tu paga a luz, e o resto, tenta sobreviver do resto, mas não dava nem para pagar a água, nem para pagar a luz. E eu lembro que na época minha esposa falou assim, eu vou te ajudar. Então ela começou a vender roupa, né? Ela vendia roupa de casa em casa, batendo nas portas, vendendo, e o dinheiro que ela ganhava era o nosso sustento. E a situação da igreja era uma situação muito difícil. Irmãos, não estava nem programado falar sobre isso, mas Deus ministrou no meu coração nessa manhã. Eu até fiz algumas anotações aqui. Então assim, eu lembro que na época, alguém me presenteou um livro do pastor Cristiano Neto, bispo, né, o apóstolo Cristiano Neto. Naquela época, alguém me presenteou um livro chamado 7 Chaves para a Sua Prosperidade. Eu li esse livro, reli esse livro, e eu decidi então, eu entendi algumas verdades, alguns princípios ensinados nesse livro, e eu decidi então fazer uma campanha com a igreja de prosperidade. Cada sexta-feira eu falava sobre uma chave de prosperidade, e a igreja começou a prosperar, a igreja começou a progredir, né? E já deu para a igreja fazer um salário para mim, e deu para entrar no padrão na época que os obreiros, pastores, consagrados ganhavam. E por fim, eu dispensava um salário, eu falava, não, eu só quero X, isso aqui, um salário que era por direito meu, eu dispensava, eu falava, não, pode ficar aí no caixa. E passado o tempo, essa igreja cresceu, nós ampliamos o prédio, né, fizemos a ampliação do prédio da igreja, e um pouquinho mais na frente, aquele prédio foi vendido e nós compramos um outro prédio, que é confronte uma praça hoje, no outro bairro, que é o núcleo, o grande núcleo da Prainha. O pessoal fala assim, o núcleo da Grande Prainha. Quando você for lá em Santarém, você vai conhecer, se você não conhece ainda. E hoje, ela é uma igreja próspera, uma igreja abençoada. Para você chegar nesse núcleo, para você conseguir estacionar o seu carro numa praça, que tem assim um espaço bem amplo, mesmo assim você tem que chegar bem cedo, senão você não consegue lugar para estacionamento. Que a igreja continuou prosperando e continua prosperando em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque naquela época eu aprendi alguns princípios que pode mudar a vida de uma pessoa. Amém? Uma das coisas que ficou muito forte na minha vida, no meu coração, é sobre o poder de uma oferta. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. O reino de Deus, ele é regido por leis espirituais. É assim que o reino de Deus funciona. Ele é regido por leis espirituais. Talvez você não entendeu ainda
o poder que tem uma oferta, quando nós ofertamos a Deus. E quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos aprender sobre vários tipos de oferta. Eu quero falar sobre 3 tipos de oferta nessa manhã. Eu não estou falando sobre dízimo, preste bem atenção. Eu não estou falando sobre a devolução do dízimo, porque o dízimo não é seu, você tem que devolver mesmo. Você tem que devolver. Quem não devolve o dízimo está em falta para com o próprio Deus, porque tudo é de Deus, nós somos apenas mordomos, administradores dos bens que Deus tem confiado em nossas mãos. Agora, quando se fala em dízimo, Deus fala assim, olha, essa parte aqui é santa, é sagrada, pertence a mim, você tem que devolver. Então não estou falando sobre dízimo, porque o dízimo você tem que devolver. Quem está me entendendo? Se você quiser ser abençoado, é claro, né? Porque é exclusivamente de Deus. Eu estou falando sobre oferta, que você oferece a Deus. Algo que você oferece é algo que pertence a você. Então entenda isso. Dízimo é exclusivamente de Deus. Nós só devolvemos. Está aqui, Senhor. A fatia do bolo está aqui, eu estou devolvendo ao Senhor. Agora a oferta é aquilo que Deus confia nas tuas mãos. Você vai tirar daquele bem que Deus tem confiado em tuas mãos. Você decide dar. Está dando para entender, queridos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Eu quero ler aqui para nós continuarmos. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Preste atenção, fala assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Que é o próprio Deus falando. Então, entenda esse princípio. É dever de cada filho honrar o seu pai, tanto o pai biológico como os pais espirituais. Então, isso é dever de cada filho honrar o seu pai. Por isso que a palavra fala: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra Senhor dos Exércitos é o nome de Deus, é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o Deus que domina sobre todas as coisas. Amém? Um outro versículo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, fala assim: porque os que me honram, é Deus falando por meio do profeta Samuel, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desonram ou me desprezam, serão desmerecidos. Quantos querem ser honrados por Deus? Daqui a pouco a gente vamos falar um pouquinho o que significa honra. Então, Deus, Ele promete honrar aqueles que honram a Ele, mas aqueles que desonram a Deus, eles também serão desonrados, serão desmerecidos. Um outro versículo, eu sou apaixonado por esse versículo aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Quem falou essas palavras foi o Salomão. O Salomão, ele foi o rei mais sábio que já existiu na terra. Ele foi o rei mais rico que já existiu em todos os reinados. Ele foi o rei mais rico. Salomão recebia por ano 10 toneladas de ouro. Salomão, ele construiu o templo do Senhor, e o templo do Senhor é revestido de ouro. Está na Bíblia isso. Os outros reis vinham se aconselhar com Salomão, porque a sua sabedoria era tanta, a sua riqueza era tão grande, que os outros reis vinham se aconselhar com ele, tipo assim, me fala o segredo. Agora, quando Salomão, ele começou, ele não tinha toda essa riqueza. Você pode estudar a palavra no Antigo Testamento, livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, fala sobre isso. Ele não tinha toda essa glória. Ele começou, mas tudo que ele tinha, logo no início, ele ofertou para Deus.
Esse foi o segredo de Salomão. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando Salomão fala assim: honra o Senhor com teus bens e com todas as primícias de toda a tua renda, ele sabia o que ele estava falando, porque ele havia aprendido esse princípio, ele praticou esse princípio. Deus não honrou Salomão por um acaso. Tudo acontece no reino de Deus quando nós praticamos princípios da sua palavra. Quem está me entendendo, diga amém. E Salomão aprendeu esse princípio e colocou em prática esses princípios. E o próprio Deus o honrou de maneira extraordinária. Aleluia. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas esse versículo é fantástico, né? Fala: honra o Senhor com teus bens e com todas as primícias de toda a tua renda. E olha a promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, nós estamos falando um pouco sobre oferta, de gratidão e honra, e eu acrescentei mais um pouquinho, falando sobre sacrifício, e eu quero falar sobre os 3 tipos de oferta. Elas estão contidas em toda a Bíblia Sagrada, irmãos. O que eu vou estar falando aqui é princípio da palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Exemplo, o Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo 1, versículo 3 a 7, fala sobre a oferta de holocausto. Essa oferta fala sobre uma oferta de sacrifício. Então, na época, o povo levava um carneiro macho, sem defeito, e sacrificava a Deus. É claro que isso apontava para Jesus, porque o Antigo Testamento é sombra do Novo, tudo apontava para aquilo que seria a realidade, apontava para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui fala de uma oferta de sacrifício, e essa oferta ainda é válida até hoje. Não que você vá pegar um animal e sacrificar, não é isso. Mas o conteúdo dela ainda podemos praticar. Amém, queridos? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Uma outra oferta de manjares ou cereais. Está em Levítico 2, versículo 1 a 16. Essa oferta, se você for estudar, ela fala sobre uma oferta de gratidão a Deus. É o que nós estamos falando agora. O povo trazia os cereais, colocava no altar do Senhor, em gratidão pelo suprimento de Deus sobre a vida deles. Então eles tinham essa gratidão, eles expressavam essa gratidão por meio das suas ofertas, trazendo as suas ofertas. Um outro tipo de oferta, a oferta pacífica, Levítico 3, do 1 a 17, fala sobre gratidão, fala sobre paz, fala sobre comunhão e fala sobre honra também. Amém, amados? Glória a Deus. Muito bem, para nós entendermos melhor, uma oferta de gratidão, falando de uma oferta de gratidão, o que é uma oferta de gratidão? Aleluia, oferta de gratidão, é uma oferta, preste bem atenção, está aqui no telão, né? O que é uma oferta de gratidão? É uma oferta específica que você prepara para Deus, em reconhecimento a tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Quem reconhece que Deus tem sido bom, faça assim. Então, essa oferta de gratidão não é qualquer oferta, é uma oferta trabalhada, é uma oferta que você planeja, que você prepara para trazer no altar de Deus, em gratidão a tudo que Deus tem feito na sua vida, em reconhecimento o que Deus tem feito na sua vida. Aleluia! Por meio da oferta, você demonstra a sua gratidão a Deus. É por meio da oferta. A oferta é só um instrumento, mas você demonstra a sua gratidão quando você traz no altar do Senhor. Amém, queridos? Olha o que fala o Salmo 103.
O salmista falou assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O salmista era grato ao Senhor. Por meio da sua oferta de gratidão, você está falando para Deus: Senhor, muito obrigado. A sua oferta fala, ela está falando para Deus: eu sou grato a Ti. Está aqui a minha oferta, por tudo. Eu sou grato a Ti, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós devemos sempre ter o nosso coração cheio de gratidão para com Deus. Um dos maiores pecados, preste bem atenção nisso, um dos maiores pecados da humanidade chama-se ingratidão. Você lembra quando Deus libertou o povo lá do Egito? Aquele povo viveu por mais de 430 anos sendo oprimido, debaixo de um jugo de Faraó, muito pesado. Faraó escravizava o povo trabalhava dia e noite, o povo era escravo, não tinha direito de nada, apanhava muito, ficava amassando lá o barro com seus pés, para construir os tijolos, para fazer as pirâmides, que até hoje existe, né? Então o povo era oprimido. Deus levanta um libertador, estou resumindo a história, que foi Moisés. E o próprio Deus, com seu braço forte, com seu braço poderoso, tirou o povo lá do Egito. Antes que o povo fosse liberto, Deus manifestou o seu poder, enviou as pragas, enviou os sinais, e libertou o povo. Antes do povo sair do Egito, eles foram curados, não saiu nenhum doente, e Deus deu a promessa da terra prometida. E lá no deserto aconteceu milagres assim extraordinários. O povo não tinha supermercado, mas nunca faltou carne. Não tinha padaria, mas nunca faltou pão. Eles comiam o pão vindo do céu. Deus providenciava. Não tinha rio para eles beberem água, mas Deus providenciou água. Brotou da rocha. Mas mesmo assim o povo era tão ingrato, tão ingrato. Eu gostaria que você gravasse aí na sua mente isso que eu vou te falar. Toda ingratidão gera morte. Toda ingratidão gera morte. A ingratidão. E toda gratidão gera vida. Amém, queridos? Por isso que nós devemos sempre ter o nosso coração cheio de gratidão para com o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E uma das maneiras que você demonstra a sua gratidão não é só falando. Falar é muito fácil. Eu sou grato. É quando você traz algo, né, e deposita no altar do Senhor. Deus está aqui, Deus. Amém? E essa oferta, meu irmão, no mundo espiritual, tem um poder extraordinário. Extraordinário. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Muito bem. Agora uma outra oferta. A oferta de honra. Uma é semelhante à outra, tá, irmãos? Mas o que é uma oferta de honra a Deus? Então, só para você se relembrar, o que significa honra? Significa fixar valor, reverenciar, admirar, reconhecer, louvar. Quando você honra uma pessoa, você vê essas qualificações nela. Aleluia. A oferta de honra nos leva a oferecer a Deus das primícias da nossa renda. O nosso melhor. Irmãos, não é aquilo que está sobrando. Não é aquilo que não vai fazer falta, que não tem mais nenhum sentido para você. A oferta de honra, aprenda com Salomão, é das primícias da nossa renda. Aleluia. Amém, queridos? É o melhor, você vai oferecer o melhor para Deus. É o que o Salomão falou. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não é aquilo que não tem mais nenhum sentido, que não tem mais nenhum significado.
para você, é das primícias de toda a sua renda. Por que Deus merece ser honrado? Porque Ele é o grande Rei soberano sobre toda a terra. Olha o que fala em 1 Timóteo 1,17: ao Rei eterno, Deus único, imortal, invisível, seja honra, olha a palavra honra, seja honra, glória para todos sempre. Olha o que fala em Apocalipse capítulo 4, versículo 11: tu és digno, Senhor Deus, o nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus! No tempo do profeta Malaquias, o povo estava desonrando a Deus. É aquilo que nós lemos lá, aqui no início, Malaquias 1, versículo 6. Todo esse capítulo fala sobre isso. Como é que o povo estava desonrando a Deus? Eles estavam até trazendo as ofertas, mas não era uma oferta de honra. Eles estavam trazendo, na época eles ofereciam muito animais sobre o altar, e eles pegavam aquela ovelha que estava doente, que estava coxa, tipo assim, isso aqui não dá para me negociar, não dá para me vender, então eu vou levar para Deus. Isso é desonra. Ele pegava aquela ovelha que estava cega, aquele animal que estava, trazia, isso aqui não serve mais para quase nada, então eu vou levar para Deus. Animal doente. E Deus fala severamente, por meio do profeta Malaquias. Eu vou repetir aqui, Malaquias 1,6. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Isso é Deus falando. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O próprio Deus falando, irmãos, porque o povo estava desonrando. Aí se você continuar lendo, Deus fala assim: pega essa oferta e leva para o teu governador, para ver se ele vai aceitar. Se um homem não aceita, imagine Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Amém, queridos? Então, a oferta de honra é quando você traz o seu melhor e oferece no altar do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Agora, falando um pouquinho sobre a oferta de sacrifício, ela envolve essas duas também, mas ela vai além, a oferta de sacrifício. Aí eu estava falando no início, que nós começamos uma campanha lá na igreja, logo no início, e eu peguei um livro do bispo Cristiano Neto, ele fala muito sobre isso. Aí eu lembro uma certa vez, isso há mais quase 30 anos atrás, eu não sei quantos anos esse bispo tem, ele é pastor lá em Curitiba. Eu lembro que teve um ano que ele veio aqui em Cuiabá e ministrou, ainda estávamos lá no outro prédio, e eu lembro que o pastor Elcio foi levar ele para fazer refeição lá no restaurante do Shopping Três América, e eu estava acompanhando o pastor Elcio, estava acompanhando ele. E eu lembro também lá, que lá estava depois da refeição, eu fui pegar um cafezinho para o pastor Elcio, fui pegar um cafezinho lá para ele, uns copinhos assim, e eu percebi que ele gostou do café. Aí eu peguei o primeiro copo, depois fui pegar de novo, e na terceira vez, ele falou mais ou menos assim, tipo assim, você vai cansar, né, de ir lá e voltar, né, porque o café estava um pouco distante. E eu falei assim, quase que eu falo para ele, não estou nem fazendo isso assim, em benefício a você mesmo. Claro que eu não falei isso, mas eu falei assim: pastor, bispo, apóstolo, eu quero receber galardão, né? Se o senhor é profeta, eu quero receber galardão de profeta. Não é isso que a Bíblia fala? Se você der um copo de água
com profeta, você vai receber galardão de profeta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Pastor Elcio, quando nós estamos por aí, que eu sei que tem um cafezinho, eu pego e trago para ele. Eu não faço isso simplesmente por fazer. É porque eu quero a unção que está na vida dele. Isso não é pecado, amém, queridos? Quem está me entendendo? Aleluia. É princípio da palavra de Deus, é assim que funciona. Se você honra um homem de Deus, você também será honrado. Você honra a Deus, Deus vai te honrar. O mesmo princípio é com respeito aos homens de Deus. Se você honra um homem de Deus, também Deus vai te honrar. É princípio da palavra. E eu lembro que nesse dia eu falei assim: bispo, eu li um livro seu há mais de 25 anos atrás. Eu aprendi muito. Ele falou: ah, é? Disse: é. E esse livro existe até hoje. Está numa nova roupagem, mas existe. 7 chaves para a sua prosperidade. E ele fala muito sobre esse princípio, sobre a oferta de sacrifício. Então, o que é uma oferta de sacrifício? Novamente, é uma oferta específica, o qual Deus vai ministrar no seu coração. Não é aquela oferta que você é manipulado, que o pregador está aqui falando, quem dá 10, quem dá 1000, nós não temos esse costume, você nunca vai ver isso, esse modo na sua igreja, na Pastoche, você nunca vai ser isso, vai ver, porque nós não temos esse costume, nós não cremos assim. Mas, deixa eu dar exemplo de uma oferta de sacrifício. De repente você está lá no meio do culto, não é nem no momento da oferta, especificamente falando, talvez no momento da adoração, você está lá de mãos levantadas, falando: Deus, eu te amo, Deus, tu és tudo para mim, as lágrimas estão assim escorrendo, né? Você está lá, falando: Deus, eu te amo. Aí de repente, o Espírito Santo de Deus pode ministrar na sua vida. O Espírito Santo de Deus pode falar assim: eu quero que você entregue no meu altar X. Pode ser uma quantia em dinheiro, ou pode ser um objeto que é muito precioso para você, que você não abriria mão por nada. Então essa oferta é o Espírito Santo de Deus quem vai ministrar na sua vida, no seu coração. Não é o pastor, não é o obreiro, é o Espírito Santo. E muitos, quando o Espírito Santo fala, eles pensam que é o diabo, porque o Espírito Santo está ministrando, entrega X, entrega tal coisa, e eles começam a repreender: vai para lá, Satanás. Mas não, é Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Isso é pouco ensinado nas igrejas, e às vezes nós somos culpados, porque o povo perece por falta de conhecimento, irmãos. Nós precisamos ensinar, para que o povo possa ter entendimento de como funciona o mundo espiritual e ser abençoado por Deus. Glória a Deus. Quem crê que Deus quer que você se torne uma pessoa muito próspera? Irmãos, prosperidade não é pecado. Salomão tinha muita prosperidade. Prata lá no reinado de Salomão era como se fosse pedra, areia. Eles pisavam por cima, irmãos. Nós vamos para uma cidade que lá não tem terra, é só ouro. Aleluia. E daí para melhor. Glória a Deus. Sabe o que é pecado? É quando a pessoa coloca a riqueza em primeiro lugar. Aí isso é pecado. Quando ela ocupa o lugar de Deus. Mas é por isso que Deus não tem dificuldade de prosperar aquela pessoa que sempre coloca ele em primeiro lugar. Agora, uma pessoa que coloca a riqueza em primeiro lugar, ela não prospera, porque os valores estão investidos, está errado, ela vai se corromper, né? Ela vai se corromper. Mas se Deus estiver em primeiro lugar, meu irmão, você vai estar obedecendo os princípios,
e você vai prosperar, você vai progredir. Então a oferta de sacrifício é aquela que Deus vai ministrar no seu coração. Exemplo, você conhece a história, você conhece, não vou entrar em detalhe, eu vou parafrasear, porque eu sei que você conhece. Nós usamos muito o exemplo de Abraão. Abraão, você sabe da história, Deus havia prometido um filho para Abraão, que era o filho da promessa, ele esperou por tanto tempo esse filho, isso está lá em Gênesis 22, tá, irmãos? Todo o capítulo. Aí, no momento certo, Isaac nasce. Antes, o Abraão tentou dar uma forcinha para Deus, né? Gerou Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. No tempo certo, Isaac nasceu. Isaac, depois de Deus, era tudo para Abraão. Era o seu sonho, era o seu futuro. Aí quando Isaac estava adolescente, Deus falou para Abraão, Abraão, Deus pediu, foi Deus, Abraão, pega o teu único filho, o filho a quem tu amas, e eu quero que você vai entregar no lugar que eu vou te mostrar, em sacrifício. Você já pensou, meu irmão? Você já pensou nisso? Deus pedindo Isaac, que era o filho que ele tanto amava, tinha aquele apego, né? Abraão sabia que era Deus, ele não reluta contra Deus. No dia seguinte, ele começa a preparar tudo bem cedo, de madrugada. Os animais, convidou 2 servos e foram para o local onde Deus havia lhe mostrado. E quando eles chegaram lá, ou melhor, quando chegaram perto, ele falou para os 2 servos, fiquem aqui, eu e o rapaz iremos lá, iremos sacrificar e nós voltaremos. Olha a fé de Abraão. Como é que ele ia voltar com o filho dele? Ele falou assim, voltaremos. Se ele ia ter que imolar, ele ia ter que matar o filho. Ele estava crendo que Deus ia fazer alguma coisa. Amém, queridos? E quando chegaram lá, no local indicado por Deus, que foi o Monte Moriá, o Isaac também, como um filho muito obediente, temente a Deus, não reluta contra o seu pai. Abraão preparou todo lá o holocausto, colocou seu filho lá. Na hora que ele pegou o cutelo, pensa naquela faca amolada. Na hora que ele pega o cutelo, meu irmão, que ele vai dar o golpe final, o céu se abre. Quantos querem que o céu possa se abrir sobre a tua vida? O céu se abriu, e o próprio Deus fala com ele, não faça isso, porque agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que tu me honra, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho, tu ofereceu ao altar. Isso é muito forte, irmãos. E o próprio Deus, não tendo por quem jurar, ele fez um juramento, ele falou assim, olha Abraão, estou falando as minhas palavras, eu não tenho por quem jurar, mas eu juro por mim mesmo, eu vou te abençoar de tal forma, Abraão, a tua posteridade, tua descendência será poderosa sobre a terra. Amém, amados?